Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62, conta-nos a história. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavras duras de Jesus ditas a 3 pessoas em circunstâncias diferentes. O primeiro disse: Eu quero te seguir por onde o Senhor for. E Jesus então deu uma resposta que alguém que estava naquele contexto entenderia. As raposas e aves dos céus eram símbolos de governos de Roma e dos governos que estavam imperando naquele momento sobre Jerusalém, sobre a Galileia. Eram os símbolos dos escudos destes governos. E então Jesus disse: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava literalmente dizendo para ele: não espere de mim uma cobertura como a de um governo, porque eu não vou oferecer a você a estrutura de um governo. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho uma estrutura de governo. E Jesus disse isso porque muitos dos judeus ainda esperavam que Jesus fosse o grande e esperado líder religioso que tomasse as armas para desenvolver uma luta contra o Império Romano, para tomar de volta os domínios para Jerusalém, para que Jerusalém voltasse a ser dominada, reinada, instruída por um governo judeu. E Jesus estava literalmente dizendo para ele: se a sua expectativa em me seguir é uma expectativa política, se a sua expectativa é uma expectativa armamentista, se a sua expectativa é institucional, governamental, eu não sou a pessoa certa a ser seguido. Você precisa me seguir por outro motivo. Em seguida, o texto diz que Jesus falou para outro homem: siga-me. E o homem disse: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E então, nós ficamos em crise porque parece que Jesus foi duro demais quando Jesus disse: você não tem sequer o direito de velar ou de sepultar o seu próprio pai. Mas o que Jesus estava querendo lhe dizer era que a vida com Deus era mais urgente do que a morte iminente ao nosso redor. E então, aquele homem que estava pedindo para sepultar o seu pai, como quem diz: nós temos ainda muito tempo e eu gostaria de estar com o meu pai, né, num longo tempo até que ele morresse e eu pudesse sepultá-lo. Jesus disse: é melhor que você pregue o reino de Deus do que você fique buscando sepultar os seus mortos. Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Ele diz: nós temos uma esperança viva. Nós sabemos que seu pai, morrendo em Cristo, vai ressuscitar. Então nós não precisamos lamentar e lamentar e lamentar, porque falava-se de um longo tempo de lamentação para poder sepultar. Então era sepultado num dia, mas levavam-se alguns dias no lamento. E Jesus estava dizendo para ele: você não precisa lamentar tanto. Você sabe que um dia nós nos encontraremos. Deixe que aqueles que não têm esperança lamentem. Nós vamos seguir proclamando o reino de Deus. E o outro ainda disse para ele: eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir de minha família. E então Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, literalmente, ele estava dizendo: olha, eu gostaria muito de seguir o Senhor, mas eu queria primeiro me certificar
de que a minha família está bem. Eu queria voltar lá e eu queria resolver todas as pendências da minha família, e quando tudo estiver resolvido, então eu vou te seguir. E Jesus disse: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque se olhar para trás não é apto para o reino de Deus. E parece um discurso muito duro, e de fato é. Jesus está nos dizendo que se nós tivermos no nosso íntimo, no nosso interior, qualquer outra coisa que seja maior do que o sentimento pelo reino de Deus, nós não somos aptos a viver no reino de Deus. Portanto, quando nós usamos a nossa família como desculpa, quando nós dizemos: olha, eu vou primeiro ficar aqui alguns anos cuidando do meu pai até que ele morra, e vou fazer um longo cortejo fúnebre e depois eu vou seguir o Senhor, você está dizendo no fundo que seu apego pela sua família é maior do que seu apego por Deus, e Jesus disse: isso é inaceitável. Se você disser: bom, eu vou seguir o Senhor desde que o Senhor satisfaça alguns anseios meus, eu espero ver a libertação da minha nação, eu espero ver políticos honestos no poder, eu espero ver a situação da pobreza erradicada, eu espero a justiça social acontecendo no governo, as minhas expectativas com a religião são políticas, então talvez você deva repensar a sua decisão, porque Jesus disse que o reino que ele estava implantando não é um reino político, é um reino eterno, sobrenatural. Se a sua expectativa de seguir a Jesus é: primeiro me deixa garantir que tudo está bem na minha família e depois eu vou, Jesus disse: você não é digno de mim, porque você precisa sim se preocupar com a sua família, mas em primeiro lugar você precisa ser do reino. Se você não for do reino, você não poderá fazer nada pela sua família. Se você não for do reino, você não poderá garantir o sossego do seu pai. Se você não for do reino, você não poderá estar em paz com a decisão de seguir a Jesus, porque este reino de Jesus não é um reino político. Que você seja do reino de Jesus, entendendo bem tudo o que o reino de Jesus é. O reino de Jesus é eterno, é um reino de paz e de bondade, que alcança o nosso interior e nos coloca numa vida sobrenatural, num futuro que ainda não se concretizou. O reino de Jesus não é político, o reino de Jesus não é para garantir que tudo vai dar certo na sua vida, o reino de Jesus não é para garantir que você será sempre plenamente feliz e que a sua família estará sempre bem, que ninguém vai morrer, que ninguém vai adoecer. O reino de Deus não chega nas nossas vidas para garantir isso, chega para garantir coisas muito maiores, e nós precisamos entender bem o que é o reino de Deus antes de seguir, porque quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Que você seja chamado para estar no reino, que você entenda o reino, que você viva o reino, que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.